E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos como analisar o gráfico, como operar um suporte e resistência de forma correta, como operar uma tendência de forma correta, como entender realmente a causa do movimento junto à lógica do preço, para que você saiba realmente o momento exato de fazer uma entrada, seja numa correção de regiões, seja na continuidade dos movimentos. Então você é muito bem-vindo aqui. Aqui você vai entender o gráfico com lógica e razão, vai entender o porquê que você faz uma compra, porquê que você faz uma venda, para que você faça toda a sua negociação sabendo do que o gráfico está fazendo, com entendimento, e não simplesmente sair apertando o botão sem saber o que está fazendo, tá bom? Então, desde já, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui, aquele like que ajuda também para que você receba as próximas aulas aqui do canal. Lembrando que todo dia eu subo aula aqui, porém, se você deixar um like, o YouTube vai te recomendar sempre, você não vai esquecer nunca das aulas aqui do canal. Bom, os ativos estão fechados, os ativos abertos, né? Estamos no final de semana. E vamos lá. Tô com sono, pessoal, não dormi direito essa noite. Euro USD. Primeiro ativo aqui, ó, Euro GBP. Ó, vou entrar já vendido aqui nessa região. Você viu que eu nem fiz muito alarde para análise aqui, né? Simples, ó. Eu vi essa região do candle anterior. Vi essa região do candle anterior. Região de doji aqui. Já vi que não teve força de continuidade. Entrei vendido ali naquela região. Você que tem vontade realmente de aprender, de analisar o gráfico, pessoal, coloca uma coisa na sua cabeça. Todo mundo tem um processo pessoal de aprendizagem, tá? Por mais que o ensino ele é geral, mas a aprendizagem é individual. Algumas pessoas vão ter mais facilidades, outras vão ter menos facilidades, outras pessoas precisam de mais tempo de hora na frente da tela, outros nem tanto. Tá lá. Estou falando isso porque para te incentivar, porque algumas pessoas se sentem com muita dificuldade para fazer uma análise, para fazer um trade. Isso é completamente normal para algumas pessoas. Porém, isso não significa que ela não pode aprender. Pelo contrário, ela pode aprender desde que ela queira. Querer é poder, sabe aquela frase? Querer é poder. Ó, doji aqui no meio do caminho, gráfico já tinha marcado 100%, tinha marcado 100% aqui, chega em 50%, o que o gráfico faz? Em 50%, falha de movimento. Quando ele faz a falha do movimento, eu não posso pensar em outra coisa a não ser fazer uma venda ali na região. Isso significa que o gráfico vai derreter, Cadu? Significa que o gráfico vai vir buscar essa região de 100%? Não! O gráfico pode vir aqui, fazer movimento e buscar essa região de 100%. Porque ele tem liquidez tanto aqui embaixo como em cima. Ele tem liquidez aqui também, ó, no meio do caminho, e ele tem liquidez aqui no meio do caminho. Então ele também pode vir buscar essa região aqui, ó, e fazer movimento de correção. Ele pode vir buscar também essa região aqui abaixo, ó, e fazer movimento de correção. São regiões que ele pode trabalhar tranquilamente. No momento do preço que eu entro aqui no gráfico, aqui, ó, aqui é uma região de venda. Eu não posso perder essa oportunidade tão clara que ele deixa aqui no gráfico para mim. Tá bom? Bom, primeira entradinha então aqui em Euro GBP, né? Estamos aqui em OTC, lembrando que estamos em OTC. Você que chega aqui no canal pela primeira vez, eu deixo inteiramente grátis um e-book, onde em 36 páginas eu falo de 16 padrões de vela que todo trader tem que saber. Então, se você quiser baixar, estudar, fica de presente para você.
É simples para baixar, é só vir aqui no meu canal do YouTube, nos links oficiais aqui do meu canal e também abaixo de cada videoaula você vai encontrar o canal do Telegram para acessar. É lá que você vai fazer o download. Você também encontra aqui o canal do Instagram para você seguir, ver resultados de alunos. Você também encontra meu WhatsApp para tirar alguma dúvida referente ao treinamento ou algo assim. E também o link de acesso ao treinamento. Link este que fica aberto 24 horas por dia. Ao fazer a aquisição você recebe um e-mail para fazer a sua senha e já começar a estudar diretamente comigo e ter suporte comigo. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó, para você que vai fazer o download do e-book, você chega aqui, ó, mensagem fixada dentro do canal do Telegram, clica sobre ela e vai abrir 2 links e aí você escolhe qual você vai fazer o download, tá bom? Aqui você vê resultados de alunos, ó, como o Marcos. Hoje, sexta-feira, não um dia bom, mas tá aí uma dica para quem duvida. Exatamente, né, Marcos? Essa semana, pessoal, quarta-feira teve a super quarta, sexta-feira foi dia de PO. Então foi uma semana muito agitada, muito movimentada. E quem não sabe analisar o gráfico sofre. Sofre, pessoal. Sofre. Não consegue ter resultados. Só os fortes sobrevivem. Só aqueles que realmente sabem analisar o gráfico sabem o que vai enfrentar pela frente, o que pode acontecer no gráfico. E aprendem a ter essa paciência e disciplina para realmente aplicar todos os padrões necessários que o gráfico nos apresenta. Olha aqui, a Janaína fazendo um 3-1, cada dia mais positivo e aprendendo mais, né, Janaína? Meus parabéns. E o Nilo daqui, ó, fazendo 5-1, batendo meta. Aqui é o José, ó, ele deixa um testemunho bem longo, falando sobre o treinamento, falando sobre a mudança de vida, sobre consistência. Vale a pena você ver, para você ler. Aqui é o Geilson, que sequência linda, batendo suas metas. Aula sobre a análise gráfica que eu subi aqui para o canal do YouTube ontem. Marcelo aqui, ó, batendo meta. Fernando batendo meta. André aqui, ó, batendo sua meta. O Leonardo aqui batendo sua meta. Ele deixa um testemunho longo também, uma explicação aqui. Leonardo não, Leandro, né? O Leandro. O Luiz aqui, ó, meta batida com sucesso. O Emerson aqui, ó, batendo meta. Pedro e assim por diante, pessoal. O Ricardo batendo meta aqui e assim por diante, tá? Entra aqui, veja os alunos, acompanhe os alunos, baixe seu e-book, que vai te ajudar também a você ir entendendo melhor como é que os gráficos funcionam. Então, Euro GBP, primeira entradinha aqui do dia. Vamos para um outro ativo, o USD CHF. Vamos ver o que o USD CHF nos diz. Olha que movimento. O USD CHF. O USD CHF nos diz alguma coisa? Olha, dizer ele até diz, tá? Mas tá muito complicado de fazer um trade aqui contra esse movimento. Então vou esquecer o USD CHF, vou para um outro ativo, vou para Euro JPY. Euro JPY, olha que movimento lindo que o Euro JPY está fazendo. Vamos ver o Euro JPY. Desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais. Eu fiquei esperando ele chegar ali embaixo. Agora eu pego, vai. Eu pego porque eu ainda acredito que ele vem aqui, ó, num movimento mais um que andou acima. Se não fizer, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. 1, 2, 3, aqui para mim já é um ABC aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada ali. Acredito ainda que ele vai fazer um fechamento acima ali, por causa do movimento do gráfico. Hoje, eu estou vendo agora, nesses dois gráficos que eu abri, com muito pavio, né? Algum dia aí, eu ainda tenho como teoria que as corretoras, elas não vão desenvolver um gráfico do nada. Tá lá, ó, perfeito. Eu ainda tenho uma teoria que as corretoras não vão desenvolver o gráfico do nada. Então eu imagino que de forma aleatória
elas buscam um dia lá no passado e replicam. É isso que eu imagino que seja o OTC, tá? Porque se você lê os termos de serviço das corretoras, elas falam que o OTC é o mercado de balcão. Só fala isso, não fala de onde vem o gráfico, para onde vai o gráfico. Mas, por que eu tenho essa teoria na minha mente? Porque se os padrões do mercado aberto são os mesmos que acontecem no OTC, você opera da mesma forma, com o único cuidado de você não ter o volume financeiro para te ajudar a filtrar essa entrada, ou seja, é algo que foi operado pelos traders mundo afora aí, no Forex, e espelhado para nós. Então, de alguma forma, não é uma questão aleatória, né? Tanto é aqui, ó, que eu tenho nitidamente um movimento aqui do gráfico e ele fazendo um ABC aqui, por isso o entendimento dele buscar essa região de liquidez. Se fosse um gráfico programado pela corretora para simplesmente me derrubar no trade, ela ficaria totalmente sem essas lógicas de movimentação. Pelo menos é o meu entendimento, tá? É o meu entendimento, é o que eu acho, é a minha opinião. Então, por isso aqui, ó, fiquei com tanta vontade de comprar. Isso aqui é um padrão de vela que ocorre, que eu ensino lá no treinamento, pessoal. É muito difícil não dar certo quando tem um padrão de vela desse como entrada. Por isso que eu fiquei aqui ainda pensando dele chegar, tem essa região, tem essa região, tem essa região. Mas isso aqui é um padrão de vela de continuidade lindo, lindo mesmo, que acontece todos os dias no mercado aberto. E como eu tenho essa expectativa do mercado aberto ser a mesma coisa que o OTC, né, nessa questão de trazer o conteúdo, não poderia ficar de fora. Como agora, aqui para mim é uma entrada de venda, tá? No mesmo ativo, ó, EuroJPY, o mesmo ativo. A partir do momento ali que eu consegui identificar alguma coisa acontecendo no gráfico, para mim agora é um motivo de venda ali na região. Ah, Cadu, mas e se ele não tiver força de fazer essa movimentação? Porque ele está contra essa tendência de baixa, né? Tudo bem. Ó, a minha expectativa aqui, ó, era que ele fizesse um movimento de queda. Eu não esperei um padrão aqui, ó, que seria romper o mínimo do candle, a mínima. Porque ele está nesse ponto aqui, ó, nesse ponto de entrave. Mesmo assim, acreditei que ele poderia ter força de queda e não fez. Não fez um movimento de força de queda. Mas tá valendo. A minha entrada aqui, ó, o meu padrão de vela, por isso que eu falo para vocês, alguns diriam que pode um padrão de candle desse aqui, se eu tivesse o volume financeiro aqui embaixo, eu teria certeza se eu teria força de continuidade de queda aqui. Como ele não fez o padrão exato, que é romper a mínima, eu entrei com risco, tá? Entrei com risco, tomei o loss, pronto. 2-1 dentro do mesmo ativo EuroGBP. Aceito o loss, vamos para um outro ativo, NZD-USD. Ó, NZD-USD chegando numa região, chegando aqui numa região bem... Tem um candle aqui no passado, né, travando o movimento, um candle só travando o movimento no passado. Será que ele vai ter força para travar todo esse movimento de queda aqui? Nessa região? Difícil, né? Tanto é que o candle tá sendo rompida ali. Deixa eu dar uma olhada. Ele tem um movimento aqui abaixo ainda, ó. Tá brigando ali, tá brigando, tá querendo segurar. Estranho, né? Esse é o problema de não ter o volume na região. Se você tem o volume na região, você consegue entender de forma tranquila este movimento de entrada, para você seguir o movimento, para você continuar o movimento. Sem volume, fica difícil, porque você não tem o filtro do movimento. Pelo menos para mim, né? Ou algumas pessoas que usam o filtro como movimento gráfico. Bom, agora ele mostra que ele desvencilhou mesmo daquela região. E aí, vamos entrar, né? Vamos seguir tendência aí. Não tem como eu pensar em contra essa tendência. Não tem como. Depois que ele passou nessa região ali de 50%,
e foi embora, mostrando um candle forte como esse, sem pavio em cima, sem pavio embaixo. Não tem o filtro de volume, mas pelo movimento da tendência já consegui entender que tem grande volume, né? Ó, fez movimento querendo corrigir, não corrigiu, fez movimento querendo corrigir o gráfico, não corrigiu, ele só tende a continuar o movimento até chegar o seu destino. Então, mais uma entradinha aqui, NZD-USD, depois de tomar aquele loss em Euro-JPY, né? Entrando com um pouco de mais risco naquele padrão de vela sem confirmação de entrada, sem confirmação de volume, ou seja, é para você ver também que se você não tiver o contexto fechado, nada acontece. Tá lá, ó, entradinha perfeita, tá? Aqui, sem risco, sem risco. Então fizemos aqui, ó, uma entrada em Euro GBP, uma entrada em Euro JPY. Depois o Euro JPY veio buscar essa região de topo aqui no passado, de liquidez, né? O mesmo Euro JPY. Pensei num movimento que ele pudesse vir buscar pelo menos até aqui embaixo para seguir o movimento pós ABC. Ele não fez o movimento, não teve força, muita região de pavio, acabei tomando loss, tranquilo, entendi o movimento. Vou para NZD-USD. Aqui eu já vejo um movimento do gráfico fazendo um movimento bem esticado, bem contínuo, mostrando realmente a possibilidade que o gráfico me dá de analisar. Como é que eu vou analisar um gráfico se ele não me dá oportunidades? O que eu já vejo aqui é que hoje em OTC ele está bem agitado, né? Tá com bastante pavio, tá com... Como a gente não tem o volume, de mostrar tecnicamente. Eu estou respondendo, vendo um recado do aluno aqui, pessoal. Me desculpa, tá? É que ao mesmo tempo eu estou aqui analisando o gráfico e ao mesmo tempo eu estou tentando ver o que o aluno quer aqui. Mas é para você entender o que eu estou querendo dizer para você. Então, às vezes você vai abrir o gráfico, vai olhar o gráfico e não vai ver nada tão claro. Esses dias você vai ter duas oportunidades para fazer. Por exemplo, ó, quando você abrir o gráfico, né? Abrir o gráfico. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Ver o gráfico. Antes, ver o que? Se existe lógica e razão da movimentação daquele gráfico. Opa, escrevi errado. Esse gráfico está trabalhando com lógica e razão? Gráfico com lógica e razão. Isso aqui, pessoal. Opa, escrevi errado de novo. Abrir o gráfico com lógica e razão. Ver se o gráfico está com lógica e razão. Isso aqui eu ensino no treinamento. Como você vai ver se o gráfico está com lógica e razão? Seguindo os passos do contexto, tá? Seguindo os passos do contexto. Depois, em relação aos passos do contexto, você vai ver em definições de suporte e resistência, você vai ver as regiões. Depois de definir as regiões desse passo a passo, você vai ver como as tendências estão se comportando. Em quinto ponto, você vai ver os padrões de vela. Em sexto ponto, no caso aqui, você vai ver o fluxo, o volume. Então, naquele loss que eu tomei, eu já não tinha aqui o fluxo e volume para eu olhar. E também os padrões de vela, ele não estava completo, porque como é que eu sei que uma vela ganha força diante da outra? Ora,
Se tem um movimento, que a vela faz um movimento como esse, e nessa região, essa vela aqui de baixa, ela tem que me mostrar força, ela tem que no mínimo equivalar à vela anterior ou romper a mínima. Então a maior prova é que ela rompeu a mínima. O que eu vi na vela anterior ali, mesmo não tendo rompido mínima? Eu, diante da construção daquela vela que se formou, quando ela fez um movimento como esse, eu imaginei que ela pudesse ter tido rompido 50% aqui do movimento. É o ideal? Não. O ideal seria pelo menos uns 80% aqui do movimento. Por quê? Porque eu não tenho fluxo do volume. Se eu tivesse fluxo do volume, se eu tivesse aquela vela naquele jeito, mas eu tivesse um grande volume aqui, me mostrando a força do movimento e que realmente teria movimentação de rompimento aqui abaixo dessa região da vela, ótimo. Eu entraria sem receio. Ali eu entrei, perdão pessoal, com os riscos. Com os riscos. Então olha que interessante. Eu olhei o gráfico, ele estava trabalhando com lógica e razão sim, porém com muito pavio, né? Sabendo que é OTC. Eu fui lá e fiz as análises seguindo passo a passo do contexto gráfico. Defini as regiões de suporte e resistência, já entendi a tendência. Só que quando chegou justamente no momento da execução, onde eu vou fazer a negociação do meu ativo, o que acontece? O padrão de vela não encaixou com o fluxo de volume. Então por isso é tão importante quando você abrir o gráfico, você ver todo esse passo a passo de como operar um suporte e resistência. Esse passo a passo de como operar uma tendência. Saber interpretar o gráfico para poder operar de forma correta o padrão de vela ali em suporte e resistência. É muito importante isso. Esse saber interpretar o padrão. Porque se você errar a execução aqui do padrão de vela, não adiantou nada você ter entendido a causa do movimento. Então, por isso que eu digo que tudo é contexto. Uma coisa está ligada à outra. Então, quando a gente volta aqui, ó, onde eu tomei o loss, nessa região aqui, este movimento aqui, ó, para mim, deixa eu ver se eu consigo deixar ele maior. Ó, este movimento aqui para mim, ó, ele teria feito um movimento de mais de 50% do candle. Ou, quiçá, 50% do candle. Para mim, então, eu poderia ter pensado em fazer uma venda, e foi o que eu fiz. Porém, eu não tenho a informação aqui, ó, do fluxo e volume. Então, se eu não tenho essa informação de fluxo e volume, eu não tenho um contexto formado de entrada. Então, qual é a diferença do OTC para o mercado aberto? Quando eu não tenho esse contexto de fluxo e volume, e eu preciso olhar só naquilo que o padrão de vela me dá, eu não tenho esse filtro. Essa é a única diferença que eu vejo nas operações. O resto é ter paciência, ter calma, ver o dia que o gráfico de OTC não está operando, não está fazendo muito gaps, porque às vezes faz muito gaps e assim por diante. Agora, aqui em NZD, ó, simples, hein? Vi movimentação, gráfico caminhando, entrada perfeita, Euro JPY aqui também, ó, entrada perfeita. Olha o padrão de vela que eu te falei da questão de força, ó, quando ele se iguala. Então, além de você saber como interpretar o gráfico, para aplicar o padrão de vela de forma correta em região de suporte e resistência é de suma importância, porque você pode analisar o gráfico de forma correta, só que chegar na hora da execução, executar de forma errada e acabar perdendo o trade. Aqui em Euro GBP também, ó, quando o candle não teve força de rompimento do candle anterior, nesta região de fundo, sendo 50% do movimento, e aqui, ó, tinha mostrado uma exaustão de movimento porque o preço não conseguiu romper, o próximo preço não conseguiu romper, logo já imaginei e vi o movimento clássico, tanto é que o preço, ó, não passou daqui depois, ó, tá brigando ainda ali. Então você percebeu que, depois ele rompeu, claro, né? Ao interpretar o gráfico, ao saber como interpretar o gráfico, a gente aprende como operar de forma correta um padrão de vela, por exemplo, em região de suporte e resistência.
E isso é muito importante para você se manter vivo no mercado. Porque isso faz com que você entenda realmente toda a técnica que você tem que debruçar sobre o gráfico. Então, quando você aprende a interpretar o gráfico, eu não falo de interpretação de gráfico simplesmente de padrão de vela. Isso vem desde contexto gráfico. Isso vem desde saber a causa do movimento e justamente essa lógica do preço. Nesses pontos nós estamos vendo aqui regiões, nós estamos vendo tendências, nós estamos vendo padrões de vela, compreendeu? Nós estamos vendo o fluxo do mercado. Ou seja, tudo isso colabora para que você faça uma interpretação do gráfico de forma correta. Causa do movimento correto, você vai entender o momento da execução de forma correta. Porque tudo vai encaixar dentro de um contexto. Então você vai ter regiões, tendências, padrões e fluxo de vela trabalhando ao mesmo favor. E essa é a grande graça da análise gráfica, de você entender realmente como é que o gráfico funciona. Pessoal, tenho um compromisso daqui a pouco. Hoje 3-1, fechamos 3-1, positivaço aqui. Ainda um loss aqui que nos ensinou o que não fazer na frente do gráfico. E isso é bom para eu trazer para vocês entenderem, porque às vezes vocês cometem isso direto aqui em OTC. Às vezes vocês tomam losses como esse bobo direto aqui em OTC. Então, mais observação, mais foco, mais paciência, mais disciplina. Entrar em boas oportunidades, desde que você saiba interpretar o gráfico para operar um padrão de vela em suporte e resistência de forma correta, isso vai te ajudar muito a se manter positivo. Então você viu, eu tive 4 oportunidades, das 4, 3 oportunidades o contexto gráfico encaixou certinho, o contexto gráfico não encaixou por causa do padrão de vela junto com o fluxo do movimento, e mesmo assim eu fiz uma entrada de risco. O que aconteceu? Tomei o loss. Então, quando você sabe o risco que você está tomando dentro da gestão do seu capital, isso mostra maturidade no trading. Então, se você sabe conciliar a gestão de capital, esse gerenciamento dentro das técnicas, é claro que você vai fazer, às vezes, uma entrada com risco a mais, um risco a menos, por causa do tempo que você tem. Mas entender que ao aprender como operar, você vai saber selecionar essas melhores oportunidades dentro de um contexto gráfico, entendendo a causa do movimento, sabendo a lógica do preço, para operar as melhores regiões, entender como operar a tendência, como aplicar um padrão de vela, seguindo o fluxo do mercado em regiões de suporte e resistência. Por isso que você tem que aprender como interpretar o gráfico, como analisar o gráfico, como operar o gráfico para ser bem sucedido neste mercado. Tá bom, pessoal? Você que quer vir para o treinamento, os links do treinamento estão aí abaixo, você será muito bem-vindo, espero que você do outro lado terá suporte diretamente comigo e acesso vitalício. Você que está aqui no YouTube, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem deixar o seu like, não saia sem deixar as notificações ativadas e aí nos comentários, nossa hashtag de hoje, interpretar o gráfico. Ao escrever hashtag interpretar o gráfico nos comentários, eu vou saber que você ficou até o final, que você acompanhou a aula e isso vai me incentivar a trazer mais conteúdo para você. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, fica com Deus, te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fui!